Estamos de volta com Hora Geral e aqui ao meu lado a minha amiga Raquel Pellegrini. Eu digo amiga porque além de excelente profissional, já tive a oportunidade de trabalhar juntos. E se você deixasse comigo um programa, eu falaria, citaria várias passagens da Raquel Pellegrini. Programa de videoclipe que ela fez na TV Litoral. Não tinha nem MTV, né? Exatamente. Quando nem existia MTV. Ela foi diretora de programas, inclusive chegou a ficar uma época como diretora do Telejornal Opinião, na época da TV Mar, uma pessoa ligada ao cinema, à arte, uma profissional que ainda bem que Santos não perdeu. Aí você fala, peraí Douglas, eu mereço tudo, merece. Porque nós temos grandes profissionais em várias áreas aqui de Santos, mas muitos acabam usando o sistema Anchieta Imigrantes. A Raquel continua aqui no nosso litoral. Raquel, prazer recebê-la aqui no Hora Geral. Um prazerzão estar do seu lado, assim, um grande companheiro de trabalho. Muitas histórias, né, Douglas? Muitas. Desde a época de Rádio Litoral, né? Exatamente. 90, 91. Exatamente. Eu acho que é super importante a gente citar sempre essa questão de a gente acreditar aqui na nossa região, né? Quer dizer, eu fui para São Paulo, acabei trabalhando lá, mas voltei e eu acredito muito na nossa região, no potencial. E eu acho que, de alguma maneira, a gente ficou para contribuir justamente para que as mentes pensem de uma maneira diferente aqui na nossa cidade. Exatamente. Isso é muito bom e muito bacana você também ter ficado, né? Sempre acreditou, um profissional de rádio e de TV de muitos anos. E a gente está aqui, né? Muitos anos, não, menos. Não, mas é que a gente começou muito cedo, né? Era uma turma precoce do pré-primário, praticamente. Mas eu não tenho vergonha de falar isso, né? Estou com 50 anos, comecei desde os 23 anos e é fascinante o veículo comunicação. Com certeza. Mas hoje a gente vai entrevistar a Raquel e não o Douglas Gonçalves. Raquel, você é coordenadora de cinema, você é professora na Unimonte, você é diretora de cinema, enfim. Como que você consegue utilizar as 24 horas do dia? Nossa, é assim, né? Quase impossível. Precisando de mais 24. Mas eu acho que assim, eu faço o que eu gosto, né? É hoje eu estou trabalhando nas 3 áreas em que eu atuo, né? Tanto na Secult, quanto na Unimonte, ou no Curta Santos, ou na Frame Wave, na minha produtora, fazendo os documentários. Eu estou trabalhando naquilo que eu amo, né? Eu não consigo me ver longe do processo de produção audiovisual, não consigo me ver longe disso daqui, né? Esse ambiente é um ambiente muito familiar para mim, né? E muito fascinante. Então, eu acho que assim, minha vida é sempre corrida, mas eu sempre tento dar um jeito de administrar essas horas e criando, né? Eu não posso deixar de criar. Eu acho que se eu paro para trabalhar só administrativamente, eu vou ficar infeliz, eu piro. Então eu prefiro pirar criando e eu acho que é o que eu estou tentando fazer agora, né? Ô, Raquel, eu vou citar, eu gosto às vezes de provocar. Eu acho que essa deve ser a característica do profissional de comunicação. Na última eleição, tinha um candidato a prefeito que já foi prefeito e que falou no Rocks, quando teve um debate sobre cinema, que a população da Zona Noroeste prefere a novela do que o cinema. Não vou nem citar o nome dessa figura, né, porque não vem ao caso, mas você acha que sabe quem é. O que é levar cinema para a população da Zona Noroeste, até respondendo essa indagação infeliz dessa figura? Eu acho que, na verdade, a gente tem que falar assim, que a arte audiovisual e o cinema incluído nisso, talvez seja o caminho do maior ponto de reflexão e de transformação. Porque quando a gente vai no cinema, mesmo que seja para o entretenimento, é impossível você sair de uma sala de cinema sem estar mexido de alguma maneira, né? Mesmo num filme de ação ou num filme mais água com açúcar, como as pessoas falam, você de alguma maneira você sai mexido. Então, eu acho que é importante a gente pensar que o cinema, além de uma forma de entreter, que eu acho que é super importante para os moradores de qualquer lugar, né, ter o seu lazer, ter o seu entretenimento, é uma forma também de as pessoas pensarem de uma outra maneira, pensarem num processo mais reflexivo e entender que naquele momento que você está ali, naquelas 2 horas, numa sala fechada, vendo contando histórias também, né? Vendo histórias ali, você também está pensando na sua vida, você sai refletindo e é um hábito muito interessante, né? A gente começa a fazer com que as pessoas, de alguma maneira, pensem diferente. E eu acho que na verdade, a população da Zona Noroeste tem um potencial incrível, não só para assistir, mas também para fazer, para produzir. Então, eu acho que isso é um primeiro passo. O segundo passo
é a gente levar oficinas, a gente levar workshops de produção audiovisual nas mais diversas áreas, direção de fotografia, roteiro, direção, produção, para que a gente comece também a fazer um núcleo de produção lá. Sair da poltrona do cinema e ir literalmente para a parte lúdica, participar. Para participar. Existem algumas iniciativas, o Arte no Dia faz uma iniciativa interessante, já tiveram outras iniciativas, mas eu acho que assim, o Centro Cultural da Zona Noroeste, ele está lá para ser usado. E é importante que a população se apodere daquele lugar, né? Aquele cinema é da população da Zona Noroeste também. E a gente montou aquilo ali, né, em praticamente 20 dias. Era um auditório, e aí o prefeito Paulo Alexandre teve a ideia de fazer com que aquilo fosse um cinema mesmo. Então, hoje é um cinema em nível dos cinemas que a gente vê na linha comercial. Assim. E se a gente parar para pensar, existem cidades importantes na nossa região que não tem nem cinema. Exatamente. Né? Agora, recentemente, Cubatão conseguiu um cinema, até uma parceria junto com o Toninho Campos, do Cine Rock. Né? Exatamente. Mas, poxa, a gente vê com tristeza, apesar de que o Rox ainda se perpetua aqui no Gonzaga, mas de tantos cinemas que a gente teve aqui, o Atlântico, o Independência, o Indaiá, Brasília, lá exatamente, na Pedro Lessa, quase esquina com o Canal 6. Caiçara, o Cinema 1. Cinema Itajubá. Então, sabe, isso é muito gostoso. E o cinema é algo fascinante, é uma arte, né? Agora, Raquel, além do cinema, você participou de várias produções, inclusive da Laje de Santos. Eu acho que nós temos algumas imagens para colocar e eu queria que você narrasse em cima dessas produções, qual a importância delas? Eu acho que é assim, eu acabei, depois de trabalhar muito tempo em TV e aí dando aula também, eu acabei me focando na produção de documentários. Então, eu dirigi 3 documentários, 2 médias-metragens e 1 longa-metragem. Dirigi o Cesário Bastos, primeira escola pública, o Tamborel, que é a história do Tamborel em Santos, né? E a Laje de Santos, que é a Laje de Santos, Laje dos Sonhos. Nós temos imagem da Laje de Santos? São imagens belíssimas, não sei se a gente tem condição de colocar. E o filme, na verdade, foi uma... a ideia surgiu de uma ONG, né, que é o Instituto Laje Viva, que são mergulhadores, são profissionais liberais que cuidam da preservação do parque, ajudam a preservação do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos. Então, a ideia do documentário era entender assim, o link emocional desses homens com aquele espaço, né? O que levava essa relação. Porque a Laje de Santos, durante muito tempo, foi usada, antes de 93, como local para pesca, como local para abrigar os barcos pesqueiros. E ali, o que estava acontecendo era uma degradação enorme da fauna marinha, né? Quer dizer, então, com o parque, que foi, né, o homem acabou deteriorando aquele espaço, mas também os homens que pensaram, né? O humano que pensou em preservar, em divulgar. Preservar e divulgar. E aí a gente foi fazer um documentário e foi incrível, Douglas, porque a gente conseguiu, tem imagens aí a parte do documentário, e a gente, pode deixar. Acabou mergulhando realmente no assunto, né? Toda a equipe mergulhou, só 2 pessoas que não mergulhavam, ou melhor, só 2 pessoas que mergulhavam da equipe, que era o Paulo César Cardoso, nosso grande companheiro, amigo. E o Clécio Mairink. Todas as outras pessoas da produção nunca tinham mergulhado. Então, a gente fez um convênio com a Marsub, né? E 13 pessoas da equipe, inclusive eu, aprendemos a mergulhar e fomos fazer o batismo na Laje de Santos. Agora, a gente vê essas imagens, Raquel, a gente pensa, aonde que é isso? É em Fernando de Noronha? Aonde que é isso? É em Miami? Não, é Laje de Santos, lógico. 40 quilômetros daqui da nossa praia. Que as pessoas às vezes confundem. Ali próximo da Ilha das Palmas? Não, é um pouco mais além. Né? É 1h30, 1h20 de barco, mas é incrível, é um lugar... A própria pedra já é uma coisa incrível, porque você está andando no mar, de repente você vê uma pedra que parece uma baleia, né? Ela parece uma formação que a natureza colocou ali, e quando você cai na água, são mais de 196 espécies de peixe. Agora, Raquel, essas produções, pode deixar no ar que a imagem é belíssima, essas produções como a Laje de Santos, como que a população de Santos, da região, pode obter, pode ver, porque às vezes não é divulgado. A gente não sabe como acessar essas produções. Esse filme, na verdade, ele foi distribuído para a rede pública de ensino. A gente foi contemplado pelo PROAC, né? E a nossa contrapartida é essa distribuição gratuita. Então, a gente fez essa distribuição
gratuita, e agora a gente está correndo festivais. Então a gente fez um lançamento aqui no Cine Roxy, mais uma vez o Toninho Campos abrindo as portas para a produção local, isso também é incrível, né? A gente lançou lá e participamos também de um lançamento em São Paulo, no MIS e na Cinemateca de São Paulo. E agora o filme está correndo festivais. Excelente. A gente ganhou alguns prêmios, foram 4 prêmios, na verdade, no Festival Curta Amazonas, que é lá, quer dizer, Curta Amazônia, que é lá em Porto Velho, na verdade, mas pega toda aquela região norte. Você foi lá, foi para lá também? Fui para lá, foi incrível, foi uma troca muito louca, porque eles não tinham nem noção que isso existia aqui em São Paulo. Né? Que você não fala Santos, parece São Paulo, é o estado. Exatamente, e foi muito legal. E agora a gente vai ter uma apresentação na Pinacoteca de Santos, o Nívio Mota está fazendo agora um trabalho de cineclubismo lá na Pinacoteca de Santos, e a gente deve apresentar na próxima quarta-feira o filme, e esporadicamente também a gente vai levar o filme lá na Zona Noroeste, no Cine ZN, na Sala Toninho Dantas, e aí por aí vai. Raquel, você fala, eu costumo viajar, pode deixar as imagens. Eu fico imaginando, por que não? Quanto tempo é esse documentário da Laje de Santos? Ele tem o quê? Ele tem 1h15. 1h15. Ele não poderia ser apresentado no terminal do Concais, quando da temporada de cruzeiro, para que os turistas conhecessem a Laje de Santos, por exemplo? Com certeza. Ele não poderia ser apresentado antes do encerramento da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que há 7 anos faz o seu encerramento aqui na Praia do Gonzaga? Isso daí não poderia ser distribuído para que a gente pudesse divulgar um pouco mais o turismo na nossa região? É isso que às vezes eu fico chateado. Existem produções, existem locais belíssimos e que às vezes não é divulgado. Aí deveria até uma ação do próprio Convention Bureau, aí eu chamo a atenção do Alex Mendes, né, para promover, tem que chamar essas pessoas. Outro dia, Raquel, eu vi um grupo de jovens tocando música clássica, com violoncelo, com violino e tudo mais. Por que não dá incentivo para essas pessoas? Então, o que nós precisamos é ter oportunidade de mostrar, por exemplo, locais belíssimos como a Laje de Santos. E isso é turismo. Ah, com certeza. Entendeu? Com certeza. Você tem a produção e você tem o turismo, que deveria ser mais explorado. Você fala que isso aqui é 40 quilômetros de Santos? Não, as pessoas não... Mas, assim, muita gente em Santos não sabe nem que existe a laje. Não sabe nem o que é. É verdade. E isso aí é uma questão. Aqui, a gente está vendo as imagens aí... dos atobás que dominam a área ali e procriam. E a Tatiana Neves, ela é do Projeto Albatroz hoje, mas foi ela quem deu início à formação do parque. Ela trabalhava na época no Estado, né? Ela era uma bióloga do Estado e trabalhava na divisão de reservas e parques. E aí ela fez a proposta e foi abrigado. Né? Raquel, tem pergunta chegando no 3041-6777. O Luiz Carlos, de São Vicente, recentemente foi veiculado que existe uma lei no Congresso Federal para descentralizar os serviços de TV em geral. Qual a sua opinião sobre isso? Você tem informação, Raquel? Olha, na verdade, essa é uma grande discussão, uma discussão de anos, na verdade, em relação a essa descentralização. Descentralização. Eu acho que isso aqui no Brasil, a gente ainda, na verdade, a gente ainda tem uma grande discussão em relação ao conteúdo, né? Essa é uma grande discussão, né? A TV Brasil, que é aquela rede que foi feita, que é federal, né? Quer dizer, ela ainda tem uma discussão quanto ao conteúdo, qual é o número de pessoas que assistem, né? Como é que funciona isso? Ela não provoca a participação do telespectador na sua programação, por exemplo? Exatamente. O que vai acontecer, isso eu acho que aí também cabe a nós, profissionais, e as pessoas lutarem, existe, na verdade, uma lei onde a produção para as TVs fechadas, as TVs a cabo e também as TVs abertas, tenham produções locais, né? Então, nas TVs fechadas, no caso, tenham produções brasileiras, né? Os canais que usam o sistema de TV a cabo aqui no Brasil, né? O satélite, enfim, tem uma programação, uma parte da programação produzida no Brasil e também as TVs, por exemplo, as afiliadas regionais têm uma produção regional também. Isso é uma coisa muito importante, porque vai abrir muito a criação de programas. E eu acho que o que a gente tem que discutir também muito é a questão do conteúdo da TV. Isso é muito importante, né? A gente precisa e necessita de polos para que se produza mais, de repente, até aqui regionalmente. A Santa Cecília é das TVs abertas a que mais proporciona a produção
regional e a empregabilidade de profissionais da área, a criação de programas, isso era uma coisa que deveria ser em todas, na minha opinião. Né? Concordo plenamente. Se eu falo, vocês podem até, o telespectador Douglas está falando isso porque ele está na Santa Cecília TV. Não, mas é a realidade. É só você ver a quantidade de programas que são produzidos aqui, e são programas que falam de temas nacionais e até estaduais, mas com um caráter regional, para falar na região, que isso é muito importante. Ou você vai querer ligar a televisão e saber o que acontece em São José dos Campos. Eu não quero, se você quer, continua na outra emissora. 7h51, Raquel, o Uriel faz a seguinte pergunta: qual a possibilidade do movimento sindical no ambiente artístico? Eu acho que, assim, tá ligado à história. Né? Se a gente pensar na questão, principalmente na questão documental, o movimento sindical tem uma história ligada à produção documental brasileira. Né? Existem filmes e várias produções. Metalúrgicos, petroleiros. Aquelas greves do ABC. Sim. Teve um documentário muito bacana do Carlos Stimbá. É uma história que está dentro da história do audiovisual. Eu acho que isso é muito importante. E cada vez mais, eu acho que assim, é importante esse apoderamento. Né? Então, os sindicatos trabalharem também oficinas com os seus sócios, para que eles mesmos contem a sua história, participem de produções. Isso é muito interessante porque você trabalha o lúdico, você trabalha o pensar, você trabalha o criar e você dá voz também. Quer dizer, né? Raquel, um outro aspecto, a gente está quase chegando no final da hora geral, é que hoje nós temos uma quantidade maior de equipamentos. A tecnologia está muito avançada, mas por mais que tenha esse avanço tecnológico, se não tiver no sangue... isso é verdade. Não hoje, como... assim, a tecnologia é muito boa. Hoje a gente, com pouco dinheiro, perto do que era na nossa época... Exatamente. A gente consegue comprar equipamentos, tanto que reproduzam uma qualidade. Para captação, para edição, com qualidade perfeita, né? Mas, cada vez mais, o que acontece? Com a tecnologia barateou, muitas pessoas têm mais acesso. Mas o que vai fazer a diferença é quem está por trás, é quem está pensando. Então, hoje, a gente volta a uma discussão lá atrás. A diferença não é para quem tem mais tecnologia. A diferença é quem pensa diferente e usa a tecnologia como ferramenta desse pensamento. Excelente. Isso é muito legal, né? Bom, estamos chegando ao final do Hora Geral. Tem mais uma pergunta aqui. O Marcos Pérez de Santos. O MIS loca equipamento antigo para recuperação de mídias antigas? Não, o MIS, que é o Museu Imagem do Som. Ele não loca o equipamento, mas se você tiver uma mídia antiga pessoal, não um disco comercial ou uma fita comercial, mas se você tem coisas pessoais que foram gravadas tanto em disco como em VHS, enfim, a gente faz a transcrição para DVD. Isso é só levar lá no MIS, que fica lá na Pinheiro Machado, 48, no andar térreo ali do Centro de Cultura, que a gente vai atender com certeza e vale a pena também conhecer. Raquel, é rápido, faltam 30 segundos. A gente fala da Zona Noroeste do cinema. E os morros? Não podem ter um projeto como esse? Tenho muitos amigos no morro, o Luiz Cabeça, a Claudete, o seu Olival, eles querem saber, não vai ter cinema? Aguardem, porque existe novidades por aí. Então tá bom. Se ela falou isso, não pode antecipar para de repente não demorar tanto. Raquel, obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho e as pessoas envolvidas. Né? E é bom quando tem uma administração que também se preocupa com a cultura. Né? A cultura é fundamental e transforma as pessoas, seja no teatro, no cinema, na TV. E que você continue essa excelente pessoa e uma profissional antenada e as pessoas podendo aproveitar o seu conhecimento. Muito obrigada e um bom dia a todos. Continua aqui com a gente. Bom, gente, amanhã é Dia Nacional da Luta de Pessoas com Deficiência. Não se esqueça, é uma data importante e eles estão conquistando espaços importantíssimos. E amanhã também é dia de Noite de Massas na Toca de Assis, na Igreja da Pompeia. Toca de Assis que faz um trabalho belíssimo aqui no bairro da Encruzilhada. E lançamento também do novo CD do Grupo Feitiço na Luxscope, a partir das 10 da noite estarei lá, junto com os meus amigos Luiz Américo, também o Luizinho, o Sandro, todos lá na Luxscope, tá certo? Um abraço forte para você! Aí amanhã também tem um seminário que vai discutir moradias, vai ser aqui no prédio da Unisanta. Final de semana movimentado e você tem que participar. Se não der, acompanhe a programação da Santa Cecília TV. Tchau, tchau. Até segunda, às 7 da manhã. Tchau.